Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Boa noite para todos, bem-vindo visitante, bem-vindo quem é de casa. Deus enviou seu Filho amado e Ele entre nós está. Fecha os teus olhos, por favor. Pai querido, bendito, Senhor nosso, Deus da nossa alma, presença sagrada dos céus, nos reunimos aqui, ó Deus, com muito amor e com muita felicidade. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós. Sabemos, ó Deus, de que a Tua mão é tão santa e tão poderosa. E sabemos que o Senhor nos dará um culto poderosíssimo. E a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. A mão sobre o coração e o louvor nos lábios. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Conhece? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. É lindo louvar. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, e vivo está. É lindo louvá-lo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. De novo louvando. Deus enviou, e a igreja louvando seu Filho amado. É uma obra de amor para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Louve!
Receba o louvor, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha aleluia, oh glória, está nas mãos do meu Jesus que vivo em. Isso faz um bem tremendo, louvar a Deus. Faz um bem tremendo dizer que você confia que o teu Deus está vivo. Faz um bem tremendo você recitar publicamente, como agora, de que o teu Redentor vive, como disse o irmão Jó. E que mais bonito do que isso, de que a tua vida está nas mãos de Deus. Os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos, todos eles muito bem cuidados pela mão do Mestre. Ah, Senhor, oh Senhor querido, receba, meu Deus, o culto de todos nós. Receba, meu Deus, neste nosso ajuntamento, neste nosso culto, nossa devoção, oração e adoração. Oh Senhor, e fique à vontade de passear entre nós com tua presença santa. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Solta a voz, cristão, diga lá. Porque posso loteriandara malabadoa, choremandorerei churiambonderialama. A graça de Deus sobre a tua vida, cristão. A graça de Deus alcançando a tua vida, servo de Deus. Tua vida está nas mãos dele. Você acabou de recitar que a tua vida está nas mãos dele. Está no melhor cuidado que você poderia receber. Ainda que você tenha um pai que lhe acolheu e que lhe protege e que te investe em ti, na mão de Deus é o melhor lugar a estar. Oh, bendito Deus, Senhor nosso, Pai poderoso, Príncipe da paz, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, vem com teu Espírito Santo, Senhor, pairando sobre esta igreja. Ainda há pouco falava na TV, o Espírito de Deus é o recurso dos céus para quando estamos fracos. O Espírito de Deus é o revestimento de Deus dos céus para que a igreja seja uma igreja forte, para que a tua vida vença todo vento contrário. E é por ele que nós investimos esses primeiros minutos do culto, em nome de Jesus. Aleluia! Glorificamos ao Senhor. Eu navegarei
ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. E a igreja chame pelo Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, eu adorarei, ao Deus da minha vida. Olha que lindo isso, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, Oh, Deus lindo, hein? Eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, Chame por ele, igreja, com muita devoção, uma corrente. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Aleluia, 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 uma vez igual, aleluia, 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 aleluia. Pai, nos preparamos para ouvir a palavra do Senhor. Nos preparamos, ó Deus, para ouvir a Tua mensagem, o Teu recado. E fale mesmo, Senhor. Fale ao nosso coração. Clamamos, nosso coração clama pelo recado dos céus, pela direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Dirija, meu Deus, os nossos passos, como o salmista dizia, a pastos verdejantes, a lugares espaçosos, bonitos, abençoados, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado, Senhor. E você diga graças a Deus. Diga viva Jesus no meu coração. E aplauda quem merece, bem forte. E diga graças a Deus.
Amém, gente? Boa noite para todos, boa noite quem vem visitando, boa noite quem é de casa, obrigado até aqui a banda, sente-se por favor. Como eu lhe falei bem no começo, hoje eu quero aproveitar assim mais e mais o tempo do nosso culto, porque hoje está bastante intenso, dividirei também o microfone com a minha esposa, e nós, além da mensagem padrão da aliança, que nós estamos seguindo esta série, nós também vamos esbarrar hoje na questão de vida afetiva, principalmente falando casados, e claro, aquele que ainda está noivo, aquele que está namorando, parabéns por você ter vindo, não se constranja em nenhum momento, porque muito melhor é você aprender o recado ainda sendo solteiro, porque aí vai evitar muito sofrimento lá adiante. Como diz um hino que a gente canta, né? Ah, se eu antes soubesse como é doce te seguir, eu não perderia o tempo que eu perdi. Mas ninguém está chorando leite derramado, não. A Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele transforma maldição em bênção. E você diga graças a Deus, né? Abra a tua Bíblia em Lucas 6, é o nosso ponto de partida hoje. Lucas capítulo 6 é o texto para nós começarmos meditando. E o tema hoje, você que tem um hábito de anotar, eu até aconselho que você crie o hábito de anotar. O tema hoje é perdão. Nós trataremos hoje, ao longo de toda a mensagem, a respeito do perdão. Nós já tratamos a respeito de união, uma só carne. A Bíblia diz que quando casamos, nos tornamos uma só carne. Já não é mais ele, já não é mais ela. Eles se fundem e tornam-se um. Já falamos sobre o voto de aliança. O homem e a mulher casada ou casado costuma fazer uso da aliança, porque a aliança é um sinal de fidelidade entre eles, e essa fidelidade que seja até a morte, como muitos ainda fazem um juramento, né? E que seja também na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na escassez, na bonança, e daí você já entende o contexto. Mas hoje nós tocaremos em um outro assunto que será muito valioso para a sua vida afetiva. Repito, independente de você ser casado ou não. E o tema principal, perdão. Se falamos perdão, é porque ou fomos ofendidos ou ofendemos alguém, ou magoamos ou fomos magoados. E ao longo da mensagem entenderemos isso. Lucas 6, versículo 27, é o começo do nosso assunto de hoje. Diz assim: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A recomendação de Deus é pesada, mas é essa aí mesmo. O que mais? Verso 29. Ao que te ferir numa face, o que a Bíblia recomenda? Oferece-lhe também a outra. Não é ficar apanhando, não. É você mostrar uma reação diferente. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. 31. E como vós quereis que os homens vos façam, o que a Bíblia recomenda, gente? Da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Então, eu inicio por esse texto de propósito: perdoados ou perdoar, ou ser perdoado ou perdoar. A recomendação de Cristo nesse processo todo qual é? Que a gente procure ser e fazer aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Se você gostaria de ser bem tratado,
comece você tratando as pessoas bem. Se você gostaria muito de ser perdoado, comece você perdoando. Porque não podemos, de acordo com o ensinamento bíblico, desejar alguma coisa se nós não o praticamos, se nós não fazemos. Aí dentro desse mesmo contexto, em Colossenses 3, abra tua Bíblia lá, traz uma outra recomendação no versículo 12, olha o que diz lá: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, também de mansidão, longanimidade. Verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, o que recomenda aí, gente? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a Bíblia aqui agora está falando que o ato do perdoar não é um ato humano, não é um ato que começou por mim, não começou na minha geração, muito menos nessa, naquela e na outra. O ato de perdoar começou em Jesus de Nazaré, e Ele perdoou os pecados de toda a humanidade. Pecado que foi iniciado em Adão. Sabemos, não é novidade para nós, que eles moravam no paraíso, o Adão e a Eva, e a ordem era que do fruto daquela árvore não comessem, nem desejassem. Desobedeceram, pecaram. E em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Também diz no mesmo livro de Romanos, de que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Deus nos perdoou. Ele perdoou o pecado da humanidade e resgatou a humanidade da situação de pecado, e resgatou através do amor que Ele tem por nós, entregando Jesus Cristo na cruz. E o versículo chave disso, de toda a Bíblia, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando Colossenses, o verso 14, diz isso: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Para nós conseguirmos perdoar, para nós sermos perdoados, é necessário haver amor, pessoal. A Bíblia está dizendo que esse ato de Jesus nos perdoar só foi possível porque havia amor envolvido. Já citei há pouco, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é porque tinha amor envolvido. Para perdoar ou para sermos perdoados, só conseguiremos se tiver amor envolvido. E a Bíblia recomenda que nós estejamos revestidos de amor. Eu falava mais cedo um caso, tem uns anos que eu te contei esse caso e eu refresco tua memória. Tem caso, pessoal, que não é mole perdoar, não. Tem caso que machuca muito, tem caso que dói demais. Eu atendi um caso há alguns anos, não foi nessa cidade, foi em outra, que eu fui fazer um culto, e o caso foi cabuloso, parece filme. Uma mocinha desde pequena era violentada pelo pai, e o pai era violento, ameaçava: se você falar, se você você vai ver só, fica caladinha, constrangendo ela até emocionalmente. Que terrível. E a mocinha foi crescendo nessa vida tão cruel. Em vez do pai acobertá-la e protegê-la, fazia o inverso, violentava.
tanto mentalmente, como você já entendeu, sexualmente. E essa mocinha foi crescendo desse jeito, traumatizada, até que o pai contraiu uma doença e veio a óbito. A mocinha pensou: agora eu estou livre, agora estou bem, agora eu vou seguir minha vida, agora eu vou ser feliz e tal. Aí a mãe, que era casada com esse cidadão que morreu, só pode, ela fazia suas pescarias, ela fez a pescaria no mesmo rio, ela fazia a pescaria no mesmo rio, começou a conhecer um outro rapaz, se engraçou com ele, e tornou-se, portanto, marido dela, e para essa moça tornou-se então seu padrasto. Repito, não estou aumentando em nada, é uma história real, eu falei com a pessoa. Você não me acredita que o padrasto começou a molestar ela também. Aí alguém diz: pastor, como isso é possível? É como eu te falei aí por figuras, né? A mulher pescou no mesmo rio, ela pescou no mesmo rio, pegou a mesma qualidade de peixe do marido dela, me perdoe, um sem vergonha, pegou o padrasto para sua filha, também sem vergonha ao quadrado. Aí eu te pergunto: é fácil liberar perdão para alguém que tirou a inocência dela desde mocinha? A história vai mais além, é que eu estou resumindo. Ela estava tão traumatizada, que mesmo já tendo alguém ao lado dela, ela já estava casada. Quando era o ato conjugal, e quando o marido pedia carinho, ou quando eles tinham o seu momento de intimidade, ela travava, literalmente travava, porque ela tinha traumas de criança. Eu te pergunto, é mole? Eu te pergunto, é mole? É fácil liberar o perdão? É fácil virar para o padrasto ou até para a memória do finado pai e dizer: estão perdoados? Não é mole não, pessoal. Se não houver o vínculo da perfeição, que é o amor envolvido, não apenas o amor pai e filho, que faltou. Você percebeu que não houve o amor que deveria, houve o amor lá misturado com coisa do mundo que não é o correto. Tem até programas de TV aí que estão mostrando pai beijando filho e tal. Você desliga a TV e vai ler um livro. Está amarrado isso aí entrar na tua casa. Você sabe o que é que eu estou dizendo. Mas só conseguiremos liberar o perdão se estivermos revestidos de que, gente? O texto fala caridade, mas há texto que traduz caridade por amor. Se não houver amor intenso de Deus, e Deus é amor, nós não seguiremos fortes o suficientes para liberar perdão. Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. Aí, apenas para citar, e minha esposa já se prepare, há um texto na Bíblia que está em Lucas 7, apenas anote, ou se puder abrir, abra, o versículo 36 em diante, trata a respeito de uma mulher conhecidíssima no meio cristão. Essa mulher ficou conhecida como a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa mulher, numa ousadia muito tremenda, ela foi notada e foi citada na Bíblia como uma mulher pecadora. Era uma mulher da vida. E a Bíblia diz que ela entrou na casa de um homem chamado Simão. E ela entrou porque sabia que Jesus estava lá. Ela queria uma mudança de vida. Olha o que diz, já que você abriu 36 em diante, ou pela tela você acompanha. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, a Bíblia anuncia ela como pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, ou fora profeta, bem saberia quem é, e qual é a mulher que lhe tocou,
tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Pausa aqui um instante. Jesus sabia que aquela mulher era pecadora, pessoal. O que é que Jesus não sabe? Ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Tinha o Simão ali na mesa e falava meio entre os dentes, sabe? Se ele soubesse que essa mulher era pecadora, ele nem deixava tocar nele. Pode estar contaminando ele. Que nada, tocar em Jesus não contamina ele não, limpa quem toca. Diga graças a Deus. Deve estar sujando ele, porque ela é pecadora e tal. E Jesus observando a movimentação, observando a conversa do Simão Pedro. E ele disse: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí o Simão, talvez contente: pois não, mestre, diga. Aí ele disse: Simão, tinha uma pessoa que tinha 2 credores. Estou resumindo 41. Um deles devia 500 denários. Só para entender melhor, eu vou trocar denário por reais. Devia 500 reais. E esse mesmo rapaz tinha um outro devendo ele 50 reais. E acontece que este que podia cobrar o de 500 e o de 50, perdoou. Ele falou: não precisa pagar mais não. Que amigo bom, né? Perdoar 500 pila na altura do campeonato. Tem gente fazendo maldade por muito menos. Você me der, quanto que é? 400 sobe 9, desse 9, deu 500. Então, não precisa pagar mais não, deixa. É presente. E você, outro, quanto você me deve? Deixa eu pegar aqui as notinhas aqui, 50 pila. Então, também não me paga não. Hoje eu estou generoso, nem você de 500, nem você de 50, não precisa mais me pagar. Aí Jesus perguntou a Simão: Simão, você está entendendo a minha história? Estou sim, senhor. Quem você acha que vai amar mais? O que foi perdoado 50 ou o que foi perdoado 500? Aí o Simão: eu acredito que quem vai gostar e quem vai amar mais é quem foi mais perdoado. E o Simão disse: pois é verdade. Esta mulher era pecadora sim. Ela tem débito em santidade sim. Ela é uma mulher da vida sim. Mas hoje eu estou perdoando ela. E você diga graças a Deus. O perdão, pessoal, começou por Jesus de Nazaré. Aí o versículo 47 diz isso aqui: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E é o que eu vinha falando desde o início. Se não houver o revestimento de amor, pouco perdão. Se não houver o revestimento de Deus, para que isso aconteça, não conseguiremos perdoar. Aí o 49 diz: e os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então eles estavam surpresos. Jesus perdoa? Pois perdoa. Minha esposa, caminhe de cá, por favor. Pois quem iniciou a série de perdoar não foi eu, não foi ele, não foi o outro, não foi o outro, mas na história bíblica quem ensinou a perdoar foi o próprio Cristo, o próprio Deus, perdoando os erros da humanidade. E se não fosse o caso do perdão divino, nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje, porque pecamos, falhamos, somos egoístas, isso e aquilo e tal e tal e tal e tal. Deixa Deus te usar. É verdade. Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui novamente, 2 domingos seguidos, não é verdade? E que o Senhor possa falar conosco. Hoje eu passei o dia assim um pouco atribulada, meio angustiada. E olha que eu não sou de espiritualizar muito as coisas. Quem me conhece sabe que eu não sou muito disso. Mas o diabo sabe que se você ouvir essa palavra e se você der ouvidos a ela, você vai ser curado, amém? Você vai ser liberto de tudo que te aprisiona. Então fique em espírito de oração.
para que não tenha nada que atrapalhe você receber tudo aquilo que o Senhor tem para lhe dar, amém? E o pastor estava falando em questão de perdão. O Senhor Jesus veio nos mostrar esse perdão através do amor. Porque se a gente for comparar com o Antigo Testamento, era até mais fácil conseguir o perdão, porque existia-se o sacrifício, não é verdade? Nós não precisávamos ser confrontados, não precisávamos ter o nosso orgulho quebrado, porque era simplesmente sacrificar um animal. E muitas pessoas, os fariseus da época, achavam que Jesus estava vindo para quebrar a lei. Mas Jesus colocou mais vigor à lei. Não basta perdoar. Você tem que decidir perdoar. Até porque nós vamos aprender que o perdão ele não é movido por sentimento. Ele é movido por uma decisão. Que quando você diz, eu não posso perdoar, na verdade você está dizendo, eu não quero perdoar. Então quando nós não conseguimos liberar o perdão, não é porque não podemos, é porque não conseguimos. E às vezes é muito mais fácil falar, aconselhar, do que praticar. Geralmente para tudo na vida é mais fácil, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E eu peguei uma definição de perdão do pastor Pablo Massolar. É um pastor metodista. Perdão é o ato de não imputar a um transgressor a necessidade de pagar pelo erro cometido. Quem perdoa, na verdade, assume para si o valor da punição. Perdoar é como ser ofendido 2 vezes. A primeira pelo desafeto recebido. A segunda por abrir mão do justo direito de se revidar e vingar. Porém, existe muito mais benefício em não cobrar a ofensa do que alimentá-la dentro de você. Ou seja, quando nós decidimos perdoar, nós sabemos que nós teríamos o direito de nos vingar, nós sabemos que por justiça aquela pessoa deveria sofrer algum dano. Só que quando nós somos movidos pelo vínculo maior, o vínculo da perfeição, que é o amor, não muitas vezes o amor por aquela pessoa, mas quando nós temos o amor de Deus em nós, nós liberamos aquele culpado da sua transgressão. É a mesma coisa de que você pegar um condenado que está sentado numa cadeira elétrica a ponto de ser eletrocutado e você diz, olha, você não precisa pagar mais seu preço não, você merecia, mas você está livre hoje. Quando nós liberamos o perdão faz muito melhor aquele que libera do que aquele que é perdoado. Porque muitas vezes nós nos agarramos àquele direito de sentir a mágoa. A ofensa é minha, não me tira ela. Eu tenho o direito de me sentir machucada, eu tenho o direito de me sentir magoada. É ou não é verdade? Nós nos apegamos àquilo. Então nós preferimos nos agarrar ao direito de sentir aquele sentimento de dor do que nos ver livre, pensando que nós condenamos aquela pessoa. Um grande poeta disse que quando nós não perdoamos, é como se nós tomássemos veneno pensando que a outra pessoa vai morrer. Quando nós liberamos o perdão, nós estamos dando oportunidade para que o amor de Deus alcance aquela vida. Eu não sei como é que você veio aqui esta noite. A gente tem falado muito sobre relacionamentos, né? Sobre marido e mulher. Às vezes até em ofensas menores. Mas talvez você passou há muito tempo atrás ou vem sofrendo algum certo tipo de abuso daquela pessoa que talvez você mais admirava, que era para te cuidar, que era para te proteger, e aquela pessoa se tornou o seu carrasco. E até hoje você não conseguiu se livrar disso,
porque você tem se apegado ao direito de se sentir magoado. Você tem querido punir essa pessoa, punindo você mesmo com esse sentimento, achando que a pessoa não merece ser perdoada. Mas eu quero que você saiba essa noite que você precisa se perdoar primeiro e liberar essa pessoa que fez mal a você. Às vezes é muito fácil, né? Eu falo que quando eu repreendo a Isa, às vezes é muito fácil a gente perdoar as pequenas coisas, é muito fácil a gente perdoar as ofensas dos filhos. Às vezes quando eu repreendo ela, não dou o que ela gosta, ela fala: eu não gosto de você, mamãe. Mas aquilo às vezes me deixa triste no começo, mas depois eu sei que ela me ama, eu perdoo. É fácil eu perdoar o meu irmão quando eu me desentendo com ele, perdoar minha mãe e relevar. Mas por que é tão difícil a gente perdoar o nosso cônjuge? Por que é tão difícil a gente liberar o perdão para aquele que é uma só carne com a gente? E nós vamos aprender isso no decorrer da palavra, amém? Como eu disse, falar é fácil, praticar é difícil. A gente sempre se acha merecedor do perdão, porque nós queremos justificar as nossas intenções. Quando eu errei, eu não sabia que ia te machucar. Quando eu errei, eu não sabia que ia te magoar. Ou eu fiz isso porque eu te amo. Mas quando são as pessoas que cometem alguma ofensa contra a gente, nós condenamos as suas ações. Você não devia ter feito isso comigo. Você não pensou em mim. Então nós queremos justiça para nós e queremos condenar, então é muito mais fácil. E nós guardamos também sentimentos ou ressentimentos justificáveis para poder não liberar o perdão. Foi como eu disse antes, não foi você o injustiçado, fui eu. Falar é fácil. Eu não estou aqui em cima falando que nós dois alcançamos o nível perfeito de perdão, amém? Nós somos seres humanos, mas é no dia a dia que a gente vai ser colocado à prova. É no dia a dia que a gente vai ser testado se nós desenvolvemos os frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito. Você nunca vai ser provado em uma coisa, aprovado, melhor dizer, uma coisa, se você não for provado. Quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, você assiste às aulas. E qual é o método que é usado para testar os seus conhecimentos? É a prova. Então não pense que você está aí sentadinho ou dormindo, que é a forma que Deus vai usar para ver, para testar se você desenvolveu o fruto do Espírito. Então não pense que eu estou falando aqui com autonomia ou com propriedade. Todos os dias nós somos levados, somos testados pelo Senhor. Mas em nome de Jesus, todos os dias nós seremos aprovados, amém? É por isso que nós estamos aqui, para aprender do Senhor, para desenvolver dentro da gente o mesmo sentimento que existiu em Jesus. Então, às vezes, nós guardamos esses sentimentos, ressentimentos, na verdade, justificáveis. Eu tenho motivo para não perdoar. Você já viu quantas vezes ele fez isso comigo? Eu disse que se fizesse de novo, eu não perdoaria. O injustiçado aqui sou eu. Então, nós só liberamos o perdão, e eu não digo só em coisas grandes, em coisas pequenas. E é muito mais fácil quando a gente acha um sinal de arrependimento, é ou não é verdade? Quando a pessoa às vezes vem falar, me desculpa, eu não devia ter feito isso. Aí você se sente por cima, não devia ter feito mesmo. Eu te perdoo, mas vai, não peques mais. É ou não é verdade? É muito fácil perdoar quando a pessoa vem aos seus pés implorar perdão. Mas e quando a pessoa não mostra sinal nenhum de arrependimento? É aí que começa a fazer mal pra gente. É aí que nós temos que mostrar que nós temos o amor, que é o vínculo perfeito da perfeição, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 18, no versículo 23. No
Velho Testamento fala-se muito de perdão, mas no Novo Testamento fala-se muito mais. O Senhor Jesus o tempo todo falava: perdoe, perdoe. O apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas às igrejas, igreja, irmãos, perdoe uns aos outros, haja em amor. A Bíblia não coloca essas coisas à toa não, irmãos. A Bíblia não coloca. Amém? Quem está dormindo, diga um amém bem forte. Acorda. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, versículo 26, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. É aquele que quer a misericórdia para ele, mas quando é o momento dele exercer a misericórdia, ele se sente no direito de executar o juízo. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Se do coração não perdoardes cada um seus irmãos e as suas ofensas. A gente vê que no final ele foi entregue para ser atormentado. Quando nós não nos livramos da ofensa que recebemos, nós somos entregues à escravidão. Nós nos tornamos escravos daquele sentimento. Foi aquilo que eu disse no começo, nós nos agarramos àquilo e tem gente que passa com aquilo a vida toda. Aquele sentimento, aquele rancor, aquela mágoa, às vezes é o que faz ela viver. É o combustível que faz ela tocar a vida dela adiante. E ela tem se corroído. E fazendo algumas pesquisas, falei, gente, a gente só escuta dizer, mas o que a mágoa, o que a falta de perdoar, de se limpar por dentro pode acarretar fisicamente? E eu encontrei uma pesquisa de uma psicóloga que trabalha na área de saúde e ela atende mulheres. E ela disse que a maioria das mulheres que aparecem com câncer de ovário, que aparecem com câncer de mama, que aparecem com câncer de útero para se consultar com ela, está diretamente ligado à mágoa, a problemas com os filhos em casa, a mágoa, a falta de perdão com o cônjuge. Então, além de te tornar um escravo, ele aprisiona a tua saúde, ele aprisiona o teu corpo. A mágoa faz mal à nossa saúde física. Eu não quero guardar isso dentro de mim. Você quer? Então hoje é dia de você se livrar disso, amém? E além de causar problemas de saúde física, também causa depressão, causa ansiedade. A gente, vira e mexe, a gente atende pessoas que estão depressivas, que estão à base de Rivotril,
porque estão com problemas em casas, porque guardam ressentimentos, principalmente do cônjuge, porque o cônjuge não sabe assumir os próprios erros, pelo contrário, joga em cima da esposa ou do marido. Quantas pessoas estão depressivas exatamente por isso? Estão se tornando doentes de dentro para fora. E quando nós não perdoamos, nós também abrimos brechas para fortalezas demoníacas. Nós damos autonomia para o diabo agir na nossa vida, porque nós não estamos ligados diretamente com a vontade de Deus. Então nós abrimos a porta da nossa casa e nós damos legalidade para que o diabo faça o que quiser com a nossa vida. E uma dessas coisas são as enfermidades que são geradas por causa disso. Suicídio. Às vezes não é nem por não perdoar, né? Mas é por ser ofendido e não ver o sinal de arrependimento naquela pessoa que fez a ofensa. A Bíblia diz que não há limite para a gente liberar o perdão. Esse versículo é muito conhecido quando a gente quer pedir perdão. Você não precisa abrir. Lá em Mateus, no capítulo 18, ainda no versículo 21, ele diz, o Senhor Jesus disse: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até... Não existe limite para liberar o perdão. Não existe limite para o tanto de vezes que você tem que perdoar, meu irmão. Às vezes você está querendo achar uma razão para isso. O Senhor Jesus disse: não há limite. Se o teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, 70 vezes 7, você tem que perdoar. Aí você pode me falar: isso não está ligado diretamente com o cônjuge não, né? O cônjuge a gente pode não perdoar. Meu filho é fácil de perdoar, minha mãe, isso daí eu posso perdoar, mas o cônjuge não. Infelizmente, irmãos, às vezes, principalmente quando é dentro do casamento, muitas vezes você sabia que não são as pequenas coisas que começam a nos correr por dentro, as grandes coisas, perdão, aquelas coisas mais estrondosas, mais grandiosas, né? A gente sabe que descobriu uma traição, descobriu uma mentira, descobrir qualquer outra coisa grande é uma coisa que dói muito. Mas a Bíblia diz que as pequenas raposinhas fazem mal à vinha. É ou não é verdade? São aquelas coisas que a gente não percebe. Mas como o Senhor Jesus disse que não há limite para perdoar, eu digo a você, quando você libera o perdão, a Bíblia diz, quer dizer, é recomendado o amor, o verdadeiro amor. Ele não mantém os registros de erro. É aquilo que eu falei: vai lá, mas não faz mais não. Aí a pessoa vai lá e às vezes erra de novo. Mas eu falei que não era para você errar. Eu te perdoei daquilo que você fez aquela vez. Aquilo que você fez era muito grave. Agora você quer que eu te perdoo disso? Ou seja, está sempre jogando na cara que perdoou. Está sempre jogando na cara que salvou a vida da pessoa. Que fez às vezes alguma coisa de bom. O verdadeiro amor não conta quantas vezes perdoou. Como eu falei do começo, não é fácil. Você vai entender que hoje, algumas coisas, quando você sair daqui, você vai conseguir se livrar. Mas tem algumas coisas que você vai precisar se derramar diante de Deus para conseguir liberar. Tem coisas que vai demorar semanas. Tem coisas que vai demorar meses para você se livrar. Mas se você perseverar em Deus, você vai ser uma pessoa livre, amém? Eu lembro de uma vez uma pregação que o pastor falou a respeito da pessoa que vive de passado. Não sei se você lembra que ele diz que aquela pessoa que vive de passado é como se ela amarrasse uma bola aos pés. Você já viu aquele desenho que mostra as pessoas que estão na prisão? Que eles têm uma bola de ferro e tem uma corrente? Ou seja, a pessoa está presa àquela mágoa, a pessoa está presa àquela ferida e ela não consegue
andar livremente. Ela consegue estar até alguns passos, não consegue? Ela anda, arrasta. Ou às vezes ela pode pegar a bola no colo, arrasta. Ela consegue até andar. Só que se aquela pessoa não tivesse aquela bola nas pernas, então muitas vezes você acha, porque você está conseguindo andar com esse peso, você acha que você está bem. Mas o Senhor Jesus quer que você voe. O Senhor Jesus não quer que você se arraste segurando esse sentimento dentro de você. Você nasceu para voar. Você nasceu para estar livre nos céus, sem nada te aprisionando, vivendo e fazendo a vontade de Deus e cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Então não se engane, porque você está conseguindo dar apenas alguns passos, porque você está bem. Deus te fez para voar. Quando nós falamos em perdoar, não significa que a gente esqueceu. E é um exemplo muito clássico, né? Sobre o perdoar. É a cicatriz. Algumas feridas são mais profundas e demoram mais tempo e precisam de mais remédio para sarar, não é verdade? Mas sara. Aí quando você olha para aquela cicatriz, você fala: nossa, eu passei um bocado com essa ferida aqui, mas agora eu não sinto mais nada. A gente não sofre de amnésia quando perdoa, minha irmã. Você que já perdoou o seu marido, você sabe que você não sofre de amnésia. Você que perdoou sua esposa que pecou contra você, você não sofre de amnésia. Vira e mexe, você lembra. Mas o lembrar não é um lembrar com dor. É o lembrar de: eu superei isso. Nós chegamos até aqui. O Senhor me deu força para chegar até aqui, amém? Quando eu falo também que não existe número de vezes para perdoar, não abuse das vezes que você foi perdoado pelo seu cônjuge. Às vezes a pessoa se folga demais, porque ela só é perdoada. Então ele fala: caramba, né? Ela me ama, então eu posso aprontar, vira e mexe. Não esqueça que existe um negócio chamado lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então não abuse da bondade do seu cônjuge. Porque às vezes é muito fácil você cobrar: você me perdoou, mas e você que tem abusado? Mais uma vez eu volto a dizer: quantas pessoas nós temos atendido, principalmente mulheres, irmãos, e eu peço desculpa até se eu falar de uma forma que vocês não gostem, agora me falando aos homens. Talvez você não gostaria de ouvir isso de mim. Talvez você gostaria de ouvir isso do pastor. Mas homens, não tenham medo de pedir desculpas. Não tenha medo de assumir que você erra, que você é falho. Por que ficar dentro dessa casca do infalível, daquele que não erra, do perfeito, como se só a sua esposa fosse quem errasse? Eu falo isso propriamente para os irmãos, porque cada dia, final de culto, eu atendo uma esposa ferida. Ferida pelas palavras do marido. Ferida pelas mãos do marido muitas vezes. Então a pessoa se torna tão insensível ao ponto de não falar: me desculpa, eu errei. Às vezes ele pode até saber, só que uma palavrinha chamada orgulho não permite que você peça perdão. Mais uma vez eu te peço desculpa de novo. Você não vai ser menos homem se você pedir desculpa. Peça desculpa ao seu filho que você tanto tem ofendido, que você tanto tem desprezado. Você não tem percebido que você tem magoado os sentimentos dele? Peça desculpa. O liberar perdão cura, mas o pedir desculpa é libertador, sabia? Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós também somos libertos. Desenvolva em você o caráter de Cristo.
daquele que amou a igreja e por ela se entregou. Ame a sua mulher. Peça desculpa quando você erra. Você não está sentado aqui para aprender e deixar o que você aprendeu aqui. Você está sentado aqui para aprender e levar isso para dentro da sua casa. Mulher, peça desculpa. Filho, peça desculpa se você tem abusado do amor do seu pai e da sua mãe. Se você tem abusado do amor que ele tem te entregado. Peça desculpa. Mãe, tenho sido rebelde. Mãe, eu tenho sido o pior filho. Me desculpa. Eu não tenho valido nada. Me desculpa. Porque quando nós estamos aqui, e eu creio que todos nós temos o Espírito Santo, amém? É Ele quem nos convence do erro, é Ele quem nos convence do pecado. Então quando você pecar contra o seu cônjuge, peça perdão. A Bíblia diz que quando a gente não está bem com o nosso cônjuge, sabe o que acontece? As nossas orações são impedidas diante de Deus. Então se você não está bem com o seu marido, com a sua mulher, não adianta vir na igreja orar, pedir bênção, pedir prosperidade, pedir conversão da família, porque os céus se fecham para a gente. Deus não ouve a nossa oração. Ele vai falar: querido, meu filho hipócritazinho, se consertem primeiro, e aí depois você vem falar comigo. E eu quero falar para vocês. Tinha um outro versículo aqui que eu queria falar, mas eu acho que não. Mateus 6:14. Não precisa abrir. Dando sequência àquele assunto, né, de que se a gente não estiver bem, o Senhor Deus não nos ouve. Olha o que Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então não adianta a gente se enganar, meus irmãos. Não adianta enganar a nós mesmos. Se você decidiu seguir o caminho de Cristo, você tem que liberar o perdão em todo, qualquer momento. Talvez as pessoas vão falar para você: você é bobo, você é boba. Quantas vezes aquela pessoa fez isso contra você, você ainda aceita? O mundo não entende como o amor de Deus age. O mundo nos acha louco. Mas quando Deus está falando para a gente, para perdoar, foi o que eu falei, é um tratamento pessoal, é uma quebra de orgulho. O Senhor Deus fez isso com a gente quando Ele mandou o Senhor Jesus. Nós éramos culpados e Ele não quis imputar essa culpa a nós. Ele falou: eu vou tomar o seu lugar. E hoje nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Agora, para finalizar, eu quero contar uma história para vocês que está na Bíblia. Durante o tempo do povo de Israel, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, Ele usava os profetas através de palavras, através de recados. Ele falava: Jeremias, vai lá e fala para o meu povo isso. Isaías, vai lá e fala para o meu povo aquilo. Mas teve um profeta que o Senhor Deus deu uma missão muito mais árdua. Com Oséias, Ele não quis mandar uma palavra. Com Oséias, Deus quis usar a vida dele para mandar um recado para o povo. Que missão Deus deu para Oséias? O povo tinha se prostituído, tinha se separado de Deus, tinha se voltado para outros deuses. E Deus falou: Oséias, vou tentar acordar esse povo através da sua vida. Vai lá e se casa com uma prostituta. Oséias obedeceu e se casou com Gomer, uma prostituta. Oséias amou Gomer, porque eu acho que se ele não tivesse amado, ele não teria suportado o que ele suportou. A Bíblia diz que Oséias tomou a Gomer como esposa,
E o povo de Israel ficou meio, nossa, o profeta casando com uma prostituta. Só que eles não sabiam que quem era aquela mulher da vida, no caso eram eles. E então Oséias teve um filho com Gomer, um primeiro filho. O nome dele foi Jezreel. Ela teve esse primeiro filho e ela traiu Oséias. Voltou para casa grávida. Aí Oséias também não tinha muita certeza se o filho era dele ou não. E aí Gomer colocou o nome dela de desfavorecida. Uma terceira vez, Gomer saiu de casa, traiu Oséias de novo e voltou grávida, outra vez. Dessa vez, tinha certeza que não era filho dele. E colocou o nome, não é meu povo, o nome do terceiro filho. Exatamente Deus mostrando, vocês estão se afastando cada vez mais de mim, vocês não vão ser mais o meu povo. Gomer então esperou desmamar aquela criança, e assim que a criança desmamou, o que Gomer fez? Deu no pé de novo. E a Bíblia diz que dessa vez que ela saiu de casa, ela se entregou à luxúria, ela se entregou aos amantes, fez cada coisa que era inimaginável. E Oséias lutando por Gomer. E Oséias lutando por Gomer. Uma vez Oséias viu Gomer passando necessidade na rua. E ele trouxe presentes para ela. Matou a fome, curou suas feridas, suas necessidades. Dessa vez Gomer voltou para casa, né? Não. Já que ela estava reabastecida, você sabe para onde Gomer foi? Ela voltou para os seus amantes, mais uma vez. E Oséias não desistiu dela. O tempo passou, Gomer envelheceu. Ela não era mais bonita e nem formosa, não tinha mais nada atrativo aos olhos. Ela foi colocada para ser vendida como escrava no mercado. Ela já sem esperança. Oséias, passando por aquele mercado, viu que ela estava sendo vendida como escrava. Oséias comprou Gomer de volta. Levou Gomer para casa. E dessa vez, Gomer entendeu o amor incondicional de Oséias. Aqui eu quero que você entenda os dois lados. Às vezes não é fácil ser Oséias. Às vezes não é fácil lutar tanto por uma pessoa que nos dá na cara. E quando precisa de você, você vai lá e ajuda. E ela te magoa de novo. Mas tenha certeza que todos os seus atos de amor não têm passado despercebido diante de Deus. E um dia os atos de amor incondicional voltarão para você e o Senhor te recompensará, amém? Agora, se você tem agido como Gomer, é aquilo que eu falei. No final das contas, quando você já não for mais viçoso e nem viçosa, quando você não for mais formoso e nem formosa à vista, quem vai te comprar de volta é aquele que te ama incondicionalmente. Valorize aquele que te ama. Valorize aquele que dá tudo para estar do teu lado. Talvez não é a pessoa perfeita, tem vários defeitos, mas é a pessoa que está do teu lado. Que a gente não desista fácil das pessoas. Eu falei na primeira pregação, hoje as pessoas são descartáveis. Se elas não nos agradam mais, se elas não fazem mais aquilo que eu gosto, eu simplesmente ponho ela para correr, afasto-me dela. É muito mais fácil, eu não sofro, eu não tenho trabalho. Mas quando aquela pessoa trabalhosa, foi a que o Senhor nos colocou em nossa vida. Então, como igreja de Jesus, não vamos desistir de ninguém, amém? Não é fácil. Não é fácil perdoar, não é fácil liberar o perdão. Mas se você quiser ser liberto dessa mágoa, o Senhor Jesus vai te dar força. E a sua casa vai ser um testemunho de que Deus verdadeiramente restaura a família, restaura amor, restaura casamento. Mas você tem que querer e você tem que pedir isso. Reconheça os erros, peça perdão e perdoe, amém?
Que o Senhor Jesus abençoe sua vida nessa noite. Deus abençoe. E aplauda Cristo, gente. Minha esposa, de manhã, deixa eu ficar desse lado, coloque de pé a igreja. De manhã, teve uma parte de um exemplo que foi contado, que eu quero que tenha repeteco. O caso do médico e o caso das mulheres, das duas irmãs, se a minha cabeça não falha. Sim. Me conta para preparar para o momento da oração. Na época da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que houve muitas atrocidades, né? Isso eu vi num vídeo na internet. E tinha um médico de Hitler que entre os judeus eles separavam as crianças, mas principalmente eles separavam os gêmeos para fazer experiências. E ele separou duas dessas irmãs que eram judias. E ela, relatando nesse vídeo, fala que a pior coisa que você pode imaginar eles faziam dentro daquele hospital com elas. Eles aplicavam vírus, deixavam uma semana queimando de febre sem dar remédio. Ela diz que não sabe o que é que faziam, cortavam, mutilavam. Tanto é que a irmã dela não aguentou e morreu. Por fim, acabou a Segunda Guerra. Ela sobreviveu com muitas sequelas. E ela já velha, né, idosa, ela soube que um dos médicos ainda estava vivo. O principal que fazia aquelas experiências com ela tinha morrido, mas ela soube que um deles estava vivo. E ela falou: sabe de uma coisa? Eu vou escrever uma carta para esse médico. Então, quando chegou a carta da mão desse médico, o médico se surpreendeu, porque naquela carta ela liberava o perdão para ele. Ela dizia que não entendia porque aquilo tinha acontecido, porque fazer tanta atrocidade com crianças. Mas ela queria ser livre, ela não queria arrastar aquele médico morto há tanto tempo com ela. Ela não queria ter aquela bola nos pés arrastada. Ela falou: eu te perdoo. Eu não guardo mágoa. Se sinta livre para viver a sua vida. Ela não sabe nem se ele pensava nisso ou não, ou se ele se ressentia disso ou não, mas ela precisava se libertar daquilo. É o que eu falo: não tenha rancores de estimação, se liberte. Não se acha, ela poderia muito bem se sentir no direito de guardar aquilo, não é? Quem sofre se sente no direito de guardar, mas ela preferiu voar como uma águia e liberar o perdão. Aquele médico se surpreendeu, e se eu não me engano até eles se encontraram depois. Então, tantas atrocidades que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas existem pessoas com esse sentimento de altruísmo, né? E eu quero, pessoal, eu sei que não comportará todos. Dê um passo de vitória aqui adiante do altar, que eu vou fazer uma oração por você. Todo mundo venha. Se está acompanhado, venha de preferência já com teu companheiro, com a tua companheira ao lado, porque aqui na frente vai ficar mais difícil você encontrá-lo. E mesmo isso, bem pertinho do altar. E mesmo que não caiba todo mundo assim pertinho de mim aqui do altar, mesmo que fique um grupo ali entre as poltronas, eu faço questão. Venha adiante. Hoje é dia de Deus sarar corações. Hoje é dia de Deus curar pessoas. Pessoas que porventura estão com mágoas, ofendidos ou ofendem. E isso já está de muito tempo. Talvez alguém até veio hoje como visitante, ou observa alguns rostinhos novos. O recado vale para todos nós. A necessidade de liberar o perdão. Pastor, estou solteiro. Sem problema, você venha. E parabéns por você ter vindo na situação de solteiro, porque aí você vai poupar muito sofrimento adiante, não tenho dúvida. O obreiro coordena isso para mim, pode ficar bem pertinho, não tem problema. Eu quero o máximo de pessoas assim, bem pertinho. E quando o número aqui, no espaço do altar e das poltronas, não comportar, o obreiro pode colocar ali entre as poltronas, que aí cabe mais outro tanto para ficar aqui bem pertinho. Pastor, eu sou viúva, eu vou pedir a Deus por você. Quem sabe o seu desafeto já até morreu, como o Fran disse, mas a ferida ficou, a ferida está aberta,
Vamos pedir a Deus para lhe curar. E se o obreiro está com um cônjuge hoje aqui no templo, eu vou te permitir por alguns minutos abandonar a farda de obreiro, no sentido da expressão de você ir aí pertinho do teu cônjuge. Pode ir pertinho dele. É um momento teu. Esqueçam por alguns minutinhos a tua missão de obreiro, porque agora você vai estar numa missão mais santa: sarar teu casamento, tratar teu coração. Talvez alguém diz diferente: ô pastor, que bênção, eu poderia e deveria estar com o cônjuge, mas o cônjuge não veio. Nós oramos daqui e a bênção alcança ele de lá. Amém? Aqui no meio, pode vir mais adiante um pouquinho, pode se aproximar. Não se constranja nem um pouquinho. Tem um grupo ainda lá mais atrás, vocês também são convidados, podem vir adiante. E falando sobre o perdão, sobre a questão, né, de abusar dos atos de perdão, é lógico que isso acontece às vezes até involuntariamente, mas quando você ofender alguém, pensa em quanto custou para aquela pessoa te perdoar. Pensa que não foi fácil para ela se livrar do próprio orgulho para te liberar o perdão. Então valorize aquela pessoa. Você tem uma pessoa maravilhosa do seu lado, que te ama apesar das suas falhas. Lá em casa eu falo que sou eu que erro mais. Sou eu que erro mais. Mas Deus colocou um marido maravilhoso na minha vida, que Ele me ensina com os atos dele de bondade. Amém? Amém. E o amor é isso. Amém. Nós aprendemos assim. E vice-versa, que seja assim. É verdade. Vamos orar? Vamos. Vamos pedir a Deus por você. E se você está acompanhado, abrace. Alguém diria sua adversária, que nada, sua parceira. Abrace. Se estás só, não se constranja. Eu estou insistindo nisso, porque às vezes a gente pode ficar constrangido de estar sozinho. Pode abraçar a si, e eu vou pedir a Deus por você também. E feche os olhos. Pai querido, Senhor nosso, em nome de Jesus nos posicionamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua santíssima presença aqui agora, meu Pai, adiante deste altar, e compreendemos, ó Deus, outro tanto a respeito da Tua palavra, e temos muito, Senhor, para aprender contigo, temos muito para aprender. E o ensinamento de hoje, ó Deus, é sobre o perdão. Feridas que foram provocadas por nós, ou feridas que foram direto ao nosso endereço, ao nosso coração. E a partir daquele momento, a ferida se abriu. Ah, meu Deus, a amargura ficou. A raiz de amargura cresceu. E quem sabe, ó Deus, o Senhor hoje capturou, ó Deus, esse sentimento que ela e que ele tiveram, um desafeto que tiveram ao longo da vida, ao longo de uma história, de uma discordância, ao longo de um problema familiar, de um apoio, quem sabe, a um parente que o cônjuge disse não apoie, um desacordo do casal, e a partir dali, meu Deus, não mais foi a mesma coisa. Mas nós aqui viemos adiante do Teu altar, Senhor, nós aqui viemos adiante da Tua presença, e rogamos, meu Deus, pelo Teu favor, e rogamos, meu Deus, pela Tua graça santa, poderosa, maravilhosa, sobre nossas vidas, sobre nossos caminhos. Alcança, meu Deus, este povo com Tua mão curadora, saradora, libertadora, como foi dito. Quem sabe, ó Deus, ela está com a alma pesada por causa de um rancor guardado, por causa de uma amargura, de um ressentimento, ou quem sabe o corpo já está gritando por conta desse sentimento guardado há muito tempo. Por conta disso o corpo grita, o corpo reclama. Pai, nós nos posicionamos diante do Senhor agora, nos posicionamos diante de Ti, meu Deus. Meu Senhor, derrama
dos céus agora, a graça libertadora, meu Pai, a graça libertadora sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida deste, ó Pai, que está solteiro. Poupa, Senhor, o solteiro de viver, ó Deus, conforme nós meditamos hoje, rancoroso, magoado, ressentido, ou quem sabe doente por conta de uma situação não resolvida. E cura os casais, Senhor. Minha esposa, ministra a vitória sobre a vida dos casais. Seja ele casado, seja ele noivo, seja ele namorando, ministre agora a vitória, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Eu senti na pele, meu Deus, a responsabilidade de vir trazer essa palavra aqui. Muitas coisas, ó Deus, se passaram da minha cabeça, mas o Senhor foi fiel e eu creio que o Senhor falou aquilo que o Senhor queria falar. Deus, eu lhe peço que essas pessoas que entraram aqui não saiam do mesmo jeito. E agora eu falo a você, meu irmão e minha irmã. Você que tem mágoa de muitos e muitos anos e até hoje não se atreveu a expressar em palavras. Você apenas isolou num canto do teu coração esse sentimento, essa falta de perdão. Hoje é dia de você se livrar disso. Fale agora, confesse com a tua boca. Eu te libero esse perdão. Eu te perdoo. Você me fez muito mal, mas o encontro que eu tive com o Senhor Jesus sarou todas as minhas feridas. Não será o tempo que vai sarar as minhas feridas, mas é o Senhor Jesus quem vai passar o bálsamo dele. É nele que eu espero, é Ele que é minha força. Libere agora os seus pés dessa corrente. Seja uma ofensa grande, seja uma ofensa pequena, não acumule essas ofensas dentro de você. Peça perdão a Deus por ter se agarrado a esse sentimento, porque quando nós não perdoamos, nós temos que nos arrepender, perdoar e pedir perdão a Deus. Agora você que sente que precisa pedir perdão, encha-se de coragem do Senhor hoje. Você vai tomar uma atitude e você vai pedir perdão para essa pessoa. Não vai ser fácil, talvez ela nem vai compreender, mas você de todo o coração, você vai pedir perdão e vai se liberar também. Se é o teu cônjuge que está aqui do lado, comece agora falando, depois você termina em casa essa conversa. Se você precisa pedir perdão, fala, me perdoe, eu sou falha, eu erro. Obrigada por me perdoar tantas e tantas vezes. Obrigada por me dar chance tantas e tantas vezes. Eu reconheço o seu amor por mim, o seu amor incondicional. E a partir de agora nós vamos caminhar juntos, não um acusando o outro, mas vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, querendo fazer o melhor um pelo outro. Meu Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui. Senhor, que não sejam palavras lançadas ao vento, Senhor, eu não aceito isso, mas que dê frutos, e que sejam frutos de justiça, que sejam frutos viçosos, frutos de arrependimento, que seja mudada a partir de agora a história dessa pessoa, que essa pessoa, que essa casa se torne exemplo de que o Senhor pode transformar, de que o Senhor pode fazer. Muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus, deixou que Ele moldasse o seu caráter, mas ainda falta muito para ser mudado. Algumas coisas ainda perdeu. Às vezes não bebe mais, não fuma mais, mas é ríspido em palavras, é ríspido em atitudes, é impaciente, é nervoso. Meu irmão, minha irmã, deixa o Senhor te moldar. Agora fala, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero ter o caráter do Senhor Jesus na minha vida. Eu quero ser o cabeça da minha casa. E para você, minha irmã, eu digo, se liberte. Perdoe-se a si mesma. Perdoe aquele quem te fez mal. Permita
Permita que o Senhor Jesus sare suas feridas e seja uma nova mulher agora, em o nome de Jesus. E você também às vezes está ressentido com Deus. Às vezes você acha que Ele te tirou alguma coisa, e você às vezes até vem para a igreja, mas você não aceita que talvez tenha perdido alguma coisa, ou que os seus planos não tenham saído conforme a tua vontade. O Senhor é Deus, é soberano, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se volte para o Senhor e permita que Ele restitua a alegria da sua vida. Ele é mais do que suficiente, meu irmão e minha irmã. Confiamos, meu Deus, na Tua graça e na Tua presença. Deus está te curando, meu irmão. Como disse, se estás acompanhado, abrace de forma generosa o teu cônjuge, o teu parceiro, teu companheiro de caminhada. Como foi dito um dia, quem sabe as marcas de expressão, rugas e outros tenham sido provocados por você mesmo. Mas é o parceiro que ao seu lado está. Louvado seja Deus. Se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Cante. As andorinhas não voam mais. O oceano secou. Cante. O oceano secou. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura, com amor e ternura, falou-lhe ao paraíso, comigo irá. Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Cante. Se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu. As andorinhas já não voam mais. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Cante com muita fé. O oceano secou. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor,
Diga você: se isso não for amor, o céu não é real. Cante. O céu não é real. Não há estrelas no céu, não há estrelas no céu. As andorinhas já não voam mais, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Aleluia. O oceano secou. Tudo perde a graça, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. É o teu momento, cristão. Você está diante do altar de Deus. Você está diante de Deus. Deus que te trouxe aqui. Ele queria tratar contigo hoje. E que bom que você veio. Feridas antigas, dores antigas, marcas. Não apenas marcas de expressão, mas marcas na alma, marcas no peito, coração ferido, olhos inchados de tanto chorar. Já vi casos de pessoas que já nem lágrimas tinham mais. As veias sentiram tamanha dor e tristeza, e algumas até estouraram. Mas o Senhor é bom e está curando pessoas essa noite. Isso não tem preço. É o Senhor perdoando 500, é o Senhor perdoando 50. Pecadão, pecadinho. São casais se perdoando hoje, em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, por insistir em nós, como a história de Oséias nos conta. O Oséias insistiu no amor de Gomer. Humanamente falando, poderíamos dizer que ele teria motivos de não perdoá-la mais. Mas essa é uma história que retrata o amor de Deus por nós. Ele não desiste de ti, não desistiu de você. E obrigado por isso, Senhor. Ore com o seu cônjuge, ore com ele. Não fique assim, solidão não vai trazer a solução pro teu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em teu lugar. Acredita, acredita. Existe um Deus, Ele vai te estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Diz, Ele vai te levantar
do chão, estará para sempre ao teu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morreu pra te salvar. E você diga obrigado, Senhor. Diga eu creio nesse amor maior. Abençoe, Senhor, a minha vida sentimental, familiar, espiritual, pessoal, financeira. Eu clamo pela tua graça. Amém. Amém, gente? Oh, que obra linda Deus vai fazendo. Então, marcas do passado, ó, show. E a gente sai desta igreja hoje mais leve. E ao solteiro, insisto, digo outra vez, parabéns por ter vindo, mesmo na condição solteiro. Amém? Na quarta-feira, nós vamos ter uma continuação disso. Quarta-feira agora nós vamos ter a ceia da família e vamos ter uma oração bonita para a família. Amém? Volte ao lugar louvando e abraça aí sua parceira em nome de Jesus. E ao que está sozinho, se é o caso de estar solteiro, que Deus lhe prepare a sua cara metade. Tudo bem? Ele vai te estender a mão. Volte louvando, cantando. Ele vai te estender a mão. Diz, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai te levantar do chão. Diz, estará para sempre ao teu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morreu pra te salvar. Irmão, só para finalizar, quando eu disse ali no começo da oração, quem erra mais e quem erra menos dentro de casa, é porque às vezes as pessoas olham aqui para cima do altar e falam, a família do pastor deve ser aquela família de comercial de margarina, né? Que a gente acorda de manhã, bom dia, meu amor. Sorrindo, maquiado, né? O dia todo. Aí eu vou lá, faço café da manhã, sorrindo, maravilhosa. Não, eu não quero que vocês tenham uma visão equivocada. Nós somos um homem e uma mulher casados com muitos defeitos. Só que nós estamos dispostos a mudar todos os dias. Estamos submissos diante da palavra de Deus. Eu erro, às vezes ele erra. Mas é assim, somos humanos, então não pense, eu queria que a minha família fosse igual a família do pastor, que deve ser perfeita, eles não devem se desentender, às vezes não devem brigar. Mentira, irmão, mentira. Só que a gente, eu volto a falar, nós nos submetemos à vontade de Deus e procuramos melhorar um com o outro, amém? Nós vamos para 10 anos de casado e eu não quero jamais, eu creio que ele também, perder isso de estar sensível ao outro, de não se distanciar emocionalmente. Então, só para que você entenda, amém? Obrigada. Viu porque eu casei com essa moça, não? Não é só um rostinho bonito, não. E aplauda Cristo pela vida de todos nós e a vida dos casais, dos solteiros, dos noivos, e graças a Deus por isto aí. Diga, Deus é bom. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta os olhos para o céu e diga, eu creio. O meu Deus é maior. Amém, gente?